9h13, 9h13 na PAN. Jornal da Manhã. De volta em áudio e vídeo agora no Jornal da Manhã, nós temos a participação da deputada federal Adriana Ventura. Adriana, desculpa o atraso, você me perdoa, a gente sempre tão rigoroso com o relógio e hoje eu tropecei nas pautas aqui e atrasei. Desculpa. Super tranquilo. Isso acontece com todo mundo. Tranquilíssimo. Eu fico preocupado porque a gente sabe da agenda, né? Enfim, mas a gente precisava... Não, mas estou aqui tranquilo. Eu acho que o assunto é muito importante. O atraso de 10 minutos, 15 minutos não prejudica ninguém, não. Que bom. Eu te agradeço por isso. Aliás, para falar desse projeto de lei para duplicar as penas de crimes de corrupção, peculato, prevaricação, concussão, fraude em licitações cometidos durante a epidemia, a pandemia. É por isso que a gente quer te ouvir. Um projeto de lei que promete ser bastante polêmico também, né, Adriana? Na verdade, assim, o que a gente está vendo? Essa pandemia toda, essa epidemia, vários procedimentos são adotados para poder fazer frente a todas as necessidades do momento. Então, quando você decreta estado de calamidade pública, várias regras são afrouxadas, né? Então, dispensa de licitação, você pode pagar à vista, tem todo um processo que protege da transparência, muitas vezes até atrapalha, mas isso é um outro assunto. Mas esse processo, o devido processo com licitação, e publica, e empenha, e paga, e fiscaliza, isso numa calamidade é um pouco atropelado. Por quê? Os controles são afrouxados, você tem que comprar respirador, tem que comprar máquina, então isso tudo é afrouxado. E no meio disso, um monte de gente se aproveita. Então, esse projeto de lei, o objetivo dele realmente é duplicar a pena para quem comete crime. Esses crimes que você falou, meter a mão em dinheiro público que tem que ser usado para a saúde. Então, isso é inadmissível e a proposta é duplicar a pena para esses crimes quando tiver estado de calamidade pública. Agora, Pitoli, sabe o que é legal? E eu faço questão de anunciar. Isso foi proposta, foi sugestão de um cidadão. Verdade, então, Adriana. Verdade. Então, eu sou uma mera representante, eu gosto de falar isso. É claro que a gente toma iniciativa, articula, mas eu recebi essa proposta de um cidadão e ele, sabe, muito gentilmente, generosamente falou, não, olha, o que você acha disso? De uma maneira até muito humilde. Eu falei, ótimo, abracei, e vários outros deputados também ofereci coautoria, abraçaram, mas isso veio de um cidadão. Então, eu acho que a gente cumpre o nosso papel de representante e o cidadão percebe que como é importante ele participar e ele sugerir. Adriana, conosco o Cláudio Coffre. O Cláudio é um desses cidadãos que já há algumas semanas tem apontado em especial para que Bauru trabalhe com mais transparência nesse sentido, não é, Cláudio? Exatamente. Desde que eu vi lá na Lei 13.979, do dia 6 de fevereiro, uma lei de 6 de fevereiro falando sobre isso, e trazia sobre essa facilitação do processo de compras licitatórias, eu sempre estou pensando sobre a transparência. Falei, bem, conhecendo a história do Brasil, vários entes federativos e municípios e estadual vão partir para a corrupção deslavada. Então, doutora, doutora porque a senhora é professora doutora na Getúlio Vargas. Tá bom. E professora também, né? Sou professora, Passou a vida inteira sem ser professora. Então, doutora, essa proposta da senhora em termos de apoio social, é muito grande, e vários dos colegas deputados federais que convivem com a senhora também apoiarão, mas eu acho que um percentual grande dos colegas deputados federais que convivem com a senhora lá participam dos esquemas de corrupção em vários municípios e vão jogar isso daí para ser aprovado depois da pandemia, de maneira que a lei não vai conseguir voltar, né, para pegar antes. Então, você de agilizar o processo legislativo para isso, doutora? Então, o que está acontecendo, Cláudio? Obrigada, assim, pela interferência, porque o que você traz é uma coisa muito importante, porque existe um processo legislativo que talvez empaque, o povo segure, porque nem todo mundo tem interesse em mostrar essa transparência e realmente fazer com que as penas sejam duplicadas, porque é gravíssimo, né? Meter a mão em dinheiro público já é grave. No estado de pandemia, onde a gente tem que salvar a vida, eles estão matando pessoas, então não tem, são criminosos.
O que acontece, eu estou pedindo urgência. O fato, inclusive, de vários deputados terem pedido coautoria, e eu dei porque eu acho que é uma construção coletiva, como eu disse, veio de um cidadão, né? E a gente precisa se unir. Eu estou pedindo urgência, eu já entrei com requerimento de urgência, eu estou pegando apoiamento. Realmente, muitos não apoiam, e infelizmente, você sabe que na Câmara dos Deputados, você precisa, para ir para regime de urgência, para transitar, você tem que ter a maioria. E a maioria é representada pelos líderes. Então, já está com pedido de urgência, inclusive na comissão do coronavírus que eu participo. Hoje vai ser analisado pela comissão se será pedido pela comissão essa urgência, porque é muito grave. Então, a gente sabe que daqui a pouco ela não vai ter efeito nenhum, porque não vai retroagir. Tem que ter pressão através das mídias sociais da população, né? Não, a questão é a participação. A questão é a participação do cidadão, porque assim, tudo vai funcionar, quem dá o termômetro é o cidadão. Cidadão de bem, não só pressionando para aprovar uma lei dessa, mas também fiscalizando nos seus estados, nos seus municípios. É o cidadão que vai fazer a diferença. Aliás, Adriana, ontem a coletiva do secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, ele começa pedindo desculpa pelos já desvios ocorridos e crimes já identificados de corrupção nesse setor, num estado que hoje já está escolhendo quem morre e quem sobrevive à Covid. Então, o secretário de Saúde do Rio já começa a sua entrevista coletiva pedindo desculpas por isso. Uma lei dessa aprovada já tem bastante gente para cumprir pena dobrada, viu, Adriana? Olha, já tem bastante gente e o que eu acho interessante? As pessoas estão acordando. Ultimamente, eu tenho feito lives para ensinar os cidadãos o que eles fazem para participar. Entra no site tal, entra no Fala BR, exija da sua prefeitura essa transparência do que está sendo gasto, porque eles são obrigados a publicar o que está sendo gasto, como está sendo gasto, sabe? Então, mas eu achei, na verdade, o pedido de desculpa, eu vi isso como positivo, sabe, Pitoli? Porque uma pessoa pede desculpa, tirando o trágico da situação, assim, reconhecer já é um bom passo. A gente vê que muitas coisas feitas em governos anteriores tal, até hoje não reconhecem nada. Então, eu acho que reconhecer é o primeiro passo para uma mudança. Sim, entretanto, traz esse incômodo. Aqui em Bauru, Adriana, a gente está vivendo uma situação com relação à falta de diálogo e transparência que começa a colocar dúvidas e trazer pessoas e cidadãos que até ontem a gente, tá tudo bem, a prefeitura está fazendo o seu papel com relação à pandemia. Só para você ter uma ideia, nós hoje temos uma cidade que há 2 dias aponta 100% dos leitos ocupados no setor público, 100%, Adriana, Bauru. 60 dias praticamente de isolamento e nenhum novo leito chegou. Havia promessa de 220, caiu para 172, caiu para 40, depois para 20 respiradores e até agora nada. Entretanto, os milhões estão sendo gastos. Não, então, isso quer dizer, entretanto, Adriana, já se gastou em Bauru até agora mais de 10 milhões de reais relacionados à pandemia. Então, agora eu pergunto, né? Esse acompanhamento do que é gasto, por que os leitos não chegaram e tudo mais, isso precisa ser feito. Né? Porque qual que é a grande dificuldade? As pessoas muitas vezes não sabem nem como agir, como podem ajudar. E, infelizmente, existe uma cultura no nosso país que as pessoas acham que, não é problema meu, não vou falar, eu estou vendo coisa errada, mas eu não falo e eu não me meto. Então, na minha opinião, quem é conivente está ajudando o criminoso e está matando gente. Então, vocês falam da situação de Bauru, que já gastaram tanto, precisa saber como gastou, por que respirador não chegou, e tem que cobrar os representantes que estão lá. Quantos vereadores temos em Bauru? São 17. Pois é ficar em cima dos 17. O que foi feito aqui, o que gastou aqui, cadê esse respirador, essa especificação, por que esse custo está 20, se o normal é 2, porque o que acontece? Nessa época de pandemia também tem um problema seríssimo, porque se perdeu, assim, a gente não tem parâmetro nem para valor, é diferente de você comprar um carro, uma casa, né? Agora com lei do mercado, oferta, demanda, oferta, aquelas coisas, a gente vê que nessa pandemia, nessa crise mundial, o que era 10, agora está custando 200. O que era 50 centavos uma máscara, tem gente pagando 60. Então, a gente tem que ver como se comportar numa questão dessa. E o gestor municipal, qualquer gestor,
precisa cumprir esse processo devidamente documentado, porque ele vai ser cobrado depois. Então, não adianta fazer qualquer coisa, comprar qualquer coisa. E vamos lembrar também, Cláudio Pittoli, que a gente está em ano eleitoral. Isso aumenta a gravidade da situação. Vocês concordam comigo? Sem dúvida alguma. Aliás, muitos acreditavam que essa pandemia, já com estado de calamidade pública a partir de um caso confirmado, teve cidades que declararam estado de calamidade pública, decretaram com apenas um caso confirmado de Covid, e a partir de então, certamente muitas situações vão se resolver, em especial com relação à Caixa, né, e ao Caixa 2 de campanha, inevitavelmente. Contratos, por exemplo, a gente tem abordado aqui questões relacionadas à prestação de serviço em Bauru, majoradíssimas na prestação, por exemplo, do serviço de carro de som, por exemplo, para divulgar coisas relacionadas à pandemia. Opa, que é isso aqui? Tá estranho em todos os segmentos, realmente, a gente pode passar a ter dúvida, desde que a prestação de contas não venha a contento, viu, Adriano? Não, e precisa. E eu acho que não tem nem que esperar a prestação de conta. Tem que saber no ato do gasto o que é e tem que cobrar. Porque eles têm que dar publicidade, tem que mostrar no que foi gasto e como foi gasto. Se as pessoas da cidade, do município não cobrarem, quando chegar a prestação de conta, já foi, já passou. As pessoas estão morrendo hoje, Pittoli. Sim. Fala, Cláudio. Algumas poucas prefeituras estão realmente disponibilizando no site delas um acesso exclusivo para indicar todas as licitações dessa pandemia. Como a própria prefeitura em Bauru, a própria Câmara está falando, mas faz 2 semanas que ele não presta contas, ele falou de prestar contas. Em vários lugares está tendo essa omissão que, em períodos de pandemia e pré-eleitoral, na história do Brasil, eu só vejo sujeira podendo aparecer para todo lado. Eu concordo com você. Inclusive, é aqui justamente que a gente tem que mostrar a que viemos, né? Eu não estou nem falando, eu estou falando eu, Adriana cidadã, eu, Adriana deputada, que represento vários, e qualquer cidadão viu coisa errada, nossa, gastaram, tem que fazer acompanhamento. Assim como tem vários grupos e várias organizações e mecanismos de controle social que fazem isso. O que os cidadãos precisam fazer é que esse dinheiro é de cada um, é de todos nós. O dinheiro não é da prefeitura, a gente terceiriza o dinheiro público, mas ele é nosso e a gente precisa cuidar. E quem cuida com o dinheiro público, cada centavo precisa prestar conta. Então, Cláudio, nós precisamos fazer isso e a gente precisa fazer essa conscientização, porque tem gente que lava a mão e tem gente que acha que não pode fazer nada e pode fazer muito. Adriana, eu sei que reta final da nossa conversa... Não é uma aventura, né, doutora? Cláudio, a Adriana tem horário às 9h30, então eu não posso deixar de fazer. Já tem até uma chamada preparada aqui, Adriana. Não perca. Pode ir, estou feliz aqui, pode ir. Vamos atrasar 10 minutos o seguinte também. Eu já ia fazer uma chamada. Não perca, nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, em seu canal do Facebook, a deputada federal Adriana Ventura vai compartilhar com você mais uma prestação de contas trimestral. Já está agendado para... Nossa, nem sabia que você ia fazer essa chamada assim. Você está fazendo isso para mim, muito obrigada. Eu recebi, como é que eu não vou fazer? Olha, mas então, na verdade, todos estão convidados à prestação de conta do que eu recebi, do que eu mandei, das emendas. Aliás, quem tiver interesse e quiser participar, fique à vontade. Adriana, a gente está falando de prestação de contas. Você está disposta a abrir teu canal do Facebook, onde tem, inevitavelmente, um diálogo com o teu eleitor, com o cidadão. Como é que a gente não vai anunciar se a gente está trabalhando em cima disso, né? Muito obrigada, muito obrigada. Mas olha, vamos voltar aqui para o Covid e para a corrupção, né? Eu acho que o que vai fazer diferença na aprovação dessa lei, isso sem pensar em protagonismo, é meu, é dele, isso vai fazer uma diferença enorme, porque as pessoas, pelo menos, têm que saber que vão sofrer consequências dos seus atos. Porque eu acho que essa sensação de impunidade, de nada acontece, é o que desestimula todo mundo, inclusive os cidadãos. Então, a gente precisa fazer as coisas acontecerem, precisamos lutar por isso. É difícil, a gente se desgasta, é sempre assim, mas a gente tem que lutar, gente. O que não dá é para sentar e esperar o mundo cair. Agora, Adriana, com relação à participação na comissão especial do coronavírus, como a Câmara Federal está tratando disso? Tem, além de tudo, a gente sabe, né, tem essa cortina criada em cima de saída de Moro, saída de Mandetta, né, o risco da saída do Paulo Guedes, aí tem agora o vídeo da reunião, tem todas essas questões políticas ainda sendo tratadas que acabam atrapalhando. Teve o decreto da segunda-feira autorizando academia, salão de beleza, barbearia,
onde o Taishi foi pego de surpresa, o ministro da Saúde, numa situação muito ruim colocada ali. Como essa comissão trata desse assunto com tantas questões políticas e não técnicas envolvidas, Adriana? Então, isso realmente gera muito ruído, traz muito problema, mas eu vou falar agora de uma maneira técnica. A comissão externa do coronavírus, primeiro, eu queria falar que ela é muito bem intencionada. Lá é suprapartidária mesmo, há um respeito com os projetos dos colegas, com as opiniões, inclusive com as divergências, né? Então, o que se busca lá? Ver tudo o que é necessário para atravessarmos essa crise, desde desburocratização de procedimentos, facilitação de caminhos na Anvisa para aprovação, para importação, para produção e outras coisas mais. Então, tem vários projetos, e os projetos são discutidos na comissão, pela comissão, e os que são mais importantes ou que têm aprovação da maioria são levados para o presidente Rodrigo Maia para que seja aprovada urgência e seja levado para o plenário. Então, em linhas gerais, é isso. Essas interferências e esse jogo político e o palanque, né, porque assim, lá tem muito palanque, ação, infelizmente, não tem muitas, e vocês percebem, né? É muito blá, 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 todo mundo se preocupa, todo mundo faz, todo mundo isso, porque na hora do vamos ver, fica essa discussão vazia política que não leva a nada, né? Quem falou o quê, o presidente que fez isso, o ministro que não sabia, é péssimo isso. É péssimo e é um desserviço ao país. Então, quando as pessoas, inclusive, começam, quer entrevistar para falar sobre isso, eu falo, gente, eu tenho que trabalhar, eu tenho mais o que fazer, vocês me desculpem. Agora, Adriana, e uma outra situação que acho que é importante a gente trazer à mesa é que tudo que a gente está vendo de dinheiro sendo liberado, de queda de arrecadação, São Paulo, por exemplo, já teve uma queda de arrecadação na ordem de 2,5 bilhões de reais. Isso é dívida. Isso é dívida, é dinheiro que está brotando, a gente não sabe como, né? Porque é dinheiro que vai ser sacado. Outro dia, nos Pingos nos Is, o Zé Maria Trindade fez uma ponderação bastante interessante. O Zé Maria disse que esse dinheiro, ele vai ter que ser sacado na boca do caixa. É diferente daquela fortuna de 38 bilhões de dólares do Bill Gates, que ele não tem 38 bilhões de dólares em caixa em casa, né? Não vai sacar e contar nota por nota, cédula por cédula. Nesse caso, o governo, inclusive com a dificuldade de anunciar o segundo pagamento, a data para a segunda parcela do auxílio emergencial, é porque esse dinheiro passará a existir. E é uma dívida que a gente está contraindo. Já se discute como será pago isso, Adriana? Olha, então você tocou no ponto que para mim, assim, eu tenho vontade de chorar. Cadê o Cláudio, que eu não vi mais o Cláudio? Oi, Cláudio, dá oi aí. Oiê, estou aqui ouvindo educadamente. É que eu vou falando, então daqui a pouco eu vou Ouvindo e ouvindo. ficar quieta. Eu vou ficar quieta para você falar. A gente precisa te ouvir, Mas Adriana. vamos lá. Isso é uma tristeza, porque essa discussão, inclusive, Pitoli, tem que ser feita antes, né? Quando a gente aprova alguma coisa, a pergunta é: quanto custa e como pagamos? Qual é a origem desse recurso? Então, é que nem orçamento doméstico. Se eu quero comprar um carro que custa 20, mas eu tenho 10, a pergunta é: como eu vou conseguir esses outros 10? Vou financiar, vou pedir emprestado, vou fazer... Agora, isso não... Muito lá é que a gente precisa definir qual é a fonte de recurso. Tem uma comissão na Câmara que serve para isso, que é a CFT, né? Que é a de fiscalização e controle, para falar, se você está aprovando uma lei aqui que aumenta o gasto assim, da onde você vai tirar esse dinheiro? E acho que a Câmara dos Deputados, qualquer lei aprovada lá que represente aumento de gasto, tem que ter essa pergunta. O que eu vejo lá é que tem muita irresponsabilidade em querer aprovar, querer isso, e não perguntam quem vai pagar e como vai pagar. Então, eu vejo, às vezes, a preocupação do Ministério da Economia, os esforços e o desespero, porque não é só aprovar a lei e mandar a conta, gente. Né? A gente precisa cuidar, inclusive para ver o que aprova, porque aprovar para fazer bonito é lindo. Agora, como vai pagar é outra história. Isso não é discutido ainda, não. Que pena, porque me preocupa, a conta vai chegar. É lamentável. É lamentável. Fala, Cláudio. Nós temos essa pandemia, o Legislativo Federal também trabalhando online, né? A senhora está sentindo que essa situação retraiu as atividades do Legislativo ou internamente vocês conseguiram, em nível federal, manter a máquina rodando, discutindo várias questões do país?
Então, tem dois lados essa pergunta e eu vou começar pelo mais fácil. Com a pandemia, a Câmara paralisou várias atividades. Então, por exemplo, até hoje nós estamos em maio. Por razões óbvias, as comissões não foram instaladas ainda este ano. Então, nós não temos nenhuma comissão, porque, para quem não sabe, o trabalho da Câmara é feito em comissões, né? A CCJ, Saúde, não está nenhuma comissão, não tem nem presidente nas comissões, não estamos fazendo audiências públicas. As comissões que estão, está funcionando a comissão do coronavírus, porque é uma comissão que está tratando deste assunto, que está fazendo audiência e tudo mais. Além disso, nós temos o plenário e as pautas do plenário, que de uma maneira preferencial tem pauta de coronavírus sendo votado lá, só que tem outras pautas sendo votadas também. Umas na carona, que não deveriam ser votadas, e outras que são, sim, necessárias, porque está aprovando a liberação de recurso, de crédito extraordinário para esse período da pandemia. Isso é necessário, ok. Então, eu vou falar como parlamentar, eu sofro muito com essas sessões virtuais, porque tem a questão prática, que daqui a pouco eu acho que a gente caminha, se tudo correr bem, para uma otimização de recursos públicos, porque, na minha opinião, não tem cabimento. Um monte de deputado do Brasil inteiro, toda semana, ir lá para fazer sessão terça, quarta e quinta, né, pegando avião e tira avião, é uma gastança. Eu acho que, minimamente, o que está mostrando essa fase? A gente vai ter que aprender a otimizar. Então, a gente fica uma semana inteira, vai uma vez por mês, vai quinzenal. A gente tem que otimizar isso e fazer o tempo render melhor lá, para inclusive fazer economia. E a questão do sistema virtual vai ajudar muito nisso, Cláudio. Só que, por outro lado, quando a gente está aqui, por exemplo, eu estou aqui, essa semana eu não fui para Brasília, nas outras eu fui, nas últimas duas eu estava lá, irei a semana que vem. Mas a gente fica meio refém, porque a gente acompanha a sessão, a gente pode falar, mas o microfone só é aberto quando liberam. Você não pode falar para pedir votação nominal para articular, é muito mais difícil. Então, pautas, às vezes, que a gente não concorda, procedimentos que a gente fica refém. Então, tem esse lado também, e a gente vai ter que achar essa justa medida, que não encontramos ainda. Agora, Adriana, uma perigosa perda de participação do deputado federal, que é o representante do povo diretamente, né? Com certeza. E tem que falar que os interesses são comuns, né? Então, este é o ponto. E nem sempre tem essa clareza, porque às vezes você fala, quero falar, e você não pode falar, e você não tem nem com quem falar. Eu mando e-mail eu mando WhatsApp para o povo da mesa, mas não adianta, porque assim, você fica refém de um e-mail que você mandou, de uma lista que eles seguem, eles não abrem o microfone se você não está na lista, e ponto. Agora, Adriana, embora eu já percebi que você não quer tocar muito do assunto da tua prestação de contas, mas eu preciso. Me perdoe, Adriana. Eu posso tocar no assunto que você quiser da minha prestação de contas. Deixa eu jogar confete, pô. Deixa eu jogar confete, pô. Porque o Alex está aqui à minha frente, que inclusive conversa contigo, a sua assessoria frequentemente, ficou impressionado com os números. E eu gostaria de contar como o novo, na pessoa da deputada Adriana Ventura, trabalha com recurso público e a verba de gabinete, o que foi economizado, o que vai ser apresentado amanhã às 10 da manhã em seu canal do Facebook. Dá para dar um spoiler para a gente entender como pode ser cuidado o dinheiro público da parte de um parlamentar? Então, posso, na verdade não é nem spoiler, porque a prestação de contas, inclusive, já está publicada, já publiquei em todas as minhas redes, né? Então, basicamente, é a prestação de conta da maneira mais objetiva possível, o que fez, o que votou, os projetos de leis, as proposições e o quanto economizou. Então, para quem está ouvindo e não sabe, todo parlamentar tem uma verba de gabinete de R$111 mil por mês. Né? Todo mundo, e isso permite que ele contrate até 25 assessores. Né? Então, o que eu faço ali é prestar conta. Além disso, tem uma cota que é usada de mais ou menos 38, 40 mil por mês, que dá para gastar com passagem, com assessoria, com marketing, com isso, com aquilo, com aquilo. Então, eu mostro a economia feita, a minha economia feita. Eu poderia contratar 25, tenho 8 assessores, e tem também a cota. Se eu não me engano, eu não sei os números exatos, eu acho que a cota eu economizo o quê? Eu acho que 70%, 80%, e a verba de gabinete também. Eu presto conta
de todo o dinheiro ao longo do período que eu estou economizando. Eu acho que isso é papel de cada parlamentar, gente. E a questão não é acusar um parlamentar ou outro de gastar mais ou menos. A questão é ver como dá para fazer com menos, como a gente tem que se preocupar em preservar o dinheiro público, que é nosso, que é de cada cidadão aqui, que é recolhido através dos impostos, para que a gente possa reverter em saúde, nesse momento, em educação. Então, eu acho que a obrigação de cada parlamentar é prestar contas, né? É claro que eu sei, por exemplo, que tem estados, eu gosto de falar isso até para não... Eu moro em São Paulo, parlamentar de São Paulo tem avião, assim, direto e tal. Tem parlamentar que sofre mais, que tem menos avião, que custa mais caro, que tem que pegar barco para viajar o estado, e por isso ele tem um pouco mais de gasto. A prestação de conta é importante, inclusive, para esclarecer isso, né? Então, eu acho que é uma obrigação de todo parlamentar prestar conta. E é isso que eu vou fazer amanhã. Amanhã às 10 horas no canal do Facebook. Adriana, até para cumprir com os 10 minutos do atraso, 9h39 agora, eu te agradeço mais uma vez. É sempre uma honra te ouvir aqui na programação da Jovem Pan, sempre com boas conversas e boas novas. Obrigado mais uma vez pela atenção, viu, Adriana? Muito obrigada, Pitolli, é um prazer, eu estou sempre aberta. Cláudio, prazer em te conhecer. Professora, um abraço, prazer. Até mais, tchau, tchau. Tchau, querida. Deputada federal Adriana Ventura conversou conosco na programação do Jornal da Manhã.